Olá, tudo bem? O Cidade em Foco debate hoje habitação popular. Em São José, pelo menos 22 mil famílias estão na fila de espera da habitação. Desse total, 13.200 delas são consideradas baixa renda. Para tentar driblar esse déficit, a Prefeitura tem investido em parcerias com o governo federal e o governo do estado em programas como Minha Casa Minha Vida. Mas os desafios da política habitacional também incluem uma política integrada ao desenvolvimento urbano e social, para garantir que esses novos bairros surjam com equipamentos públicos, infraestrutura e mobilidade. Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje o gerente regional de construção civil da Caixa Econômica Federal, Tiago Guimarães, o secretário de Habitação de São José, Miguel Sampaio, e o vereador Robertinho da Padaria. Mas antes de começar nosso bate-papo sobre habitação popular, vamos assistir a uma reportagem produzida pela TV Câmara. Garantir o acesso à casa própria é um dos principais desafios do poder público com a cidade. Em São José dos Campos, o cenário que revela o déficit habitacional não é diferente de outras cidades brasileiras. Com quase 700 mil habitantes, o município tem 21.910 famílias sem casa própria. E diminuir esse déficit habitacional tem sido um dos principais desafios da administração pública. São José aposta em políticas audaciosas para a construção de moradias populares. Do total de famílias que aguardam um dia ter a casa própria, 52% se encaixam no programa Minha Casa Minha Vida. Mas a política habitacional não só se limita à construção de moradias, mas sim garantir a agilidade no processo de construção e também na busca do menor custo. A Secretaria de Habitação do município aposta em recursos dos governos federal e estadual para fazer andar a fila da casa própria. Os primeiros conjuntos habitacionais dentro desta parceria serão entregues na cidade no segundo semestre deste ano. São 528 apartamentos que formam os residenciais Paraíso 1 e 2 na zona sul da cidade que já estão em fase de finalização. Outras 1.461 casas para ex-moradores do Pinheirinho começaram a ser construídas na região sudeste. Mas afinal, para a fila da casa própria andar, quais são as políticas que a cidade deve apostar? Secretário, 21.910 famílias estão na fila de espera da habitação em São José. O que a Prefeitura tem feito para reduzir esse déficit? Quando nós assumimos o governo no início do ano passado, a nossa primeira ação foi fazer o convênio com o governo federal, com a Caixa Econômica Federal, o programa Minha Casa Minha Vida. Até então não existia. Com isso nós conseguimos buscar recursos altamente subsidiados para São José dos Campos. Outra medida que nós adotamos foi a isenção tributária. Muitas empresas não queriam vir para o município porque aqui não existia uma lei que isentasse, por exemplo, o ISS durante a obra, o ITBI, o IPTU. Então, essas ações nós tomamos em parceria com a Câmara e foram aprovadas. Mas não bastava. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de fazer o empresário encontrar uma área adequada para ele construir o seu empreendimento habitacional. Buscamos informações no nosso cadastro, buscamos parceria com o Cresce e conseguimos viabilizar. Tanto que é verdade que hoje nós temos um volume muito grande tramitando dentro da Prefeitura em aprovação, sem contar os inúmeros empreendimentos que nós já contratamos. Isso na faixa de 0 a 3, baixa renda. E para as demais faixas? Olha, a Secretaria de Habitação, que eu respondo por ela, ficou responsável na produção de empreendimentos, de moradias, até 3 salários mínimos. Acima de 3 salários mínimos é competência da Secretaria de Planejamento. Eu acredito que tanto uma quanto outra têm feito o seu papel. Acho que o Tiago poderia complementar dizendo quais são as linhas de financiamento para essa faixa de 3 até 10 salários mínimos. De 3 a 10 salários mínimos, a Caixa, que é o agente operador do programa Minha Casa Minha Vida, ela apoia o financiamento, né, com subsídio. Então, existe não um subsídio direto à Prefeitura, com fundo perdido, mas existe um subsídio do governo federal também. Ele é regressivo à medida que se aumenta a renda, né, chegando até a 10 salários mínimos, e isso deduz a necessidade de financiamento. Então, é um complemento de recursos que ajuda a família que quer comprar um imóvel, quer escolher o imóvel e comprar, a somar o financiamento com esse recurso e poder atingir o valor desejado para a compra. E tem uma data limite, né? Construções a partir de que ano
que entram construções nesse a partir do projeto? lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que foi em 2009. Ok. Ô, Pia, eu queria fazer um complemento. Fica à vontade. Para a população entender, nós trabalhamos com duas faixas distintas, né? As famílias que ganham até 3 salários mínimos, é um trabalho feito em parceria com a prefeitura, porque nós indicamos as famílias dentro de um programa habitacional. E acima de 3 salários mínimos, as famílias procuram diretamente o agente financeiro, no caso a Caixa Econômica Federal, para obter o seu financiamento. Vereador, como é que o senhor avalia essa parceria da Prefeitura com o governo federal? É um projeto, esse programa é muito importante, porque nós, como pessoas públicas, né, somos cobrados todo dia com relação à habitação, né, demanda, como já foi dito aqui, déficit de moradia em São José. E com esse programa Minha Casa Minha Vida, em parceria governo federal, estadual e a Prefeitura, né, de São José, aproximadamente aí, dos projetos já em andamento, acho que mais de 7.500 moradias, né, acho que 5 e pouco já está aí assinado esse contrato e em breve mais 2.000 e poucas moradias, enfim. Isso vai, sem dúvida, diminuir a fila de espera, né? E a cobrança, né? Que nós somos cobrados e o sonho das pessoas aí então de baixa renda poder sair de fato do seu aluguel, ter a sua casa própria e viver com dignidade, ter a sua moradia. Então, é um grande programa, não tenha dúvida. Essa parceria com a Prefeitura e com o governo federal, esse processo aí do novo governo, eu principalmente como vereador, estou muito otimista, né, com relação a esse programa, que volto a dizer mais uma vez, eu não me lembro, né, assim, faz muito tempo que não se faz um programa com tanta moradia em São José dos Campos como está sendo feito agora. Tiago, como é que funciona esse programa? Qual o papel do governo federal, do governo do estado e do município? O governo federal, ele, através do FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, ele faz a destinação de recursos para a prefeitura, para que sejam produzidos esses empreendimentos. O governo federal, ele entra aqui em São José dos Campos com 76, na verdade até 76 mil reais por unidade habitacional produzida. O governo do estado de São Paulo também, numa parceria, ele chega até mais 20 mil reais. Então a gente tem aqui em São José dos Campos condições de produzir unidades habitacionais com valor de obra de até 96 mil reais. E a prefeitura, como bem disse o Miguel aqui, para auxiliar na redução dos custos e proporcionar que sejam produzidas unidades habitacionais com esse valor, a prefeitura reduz impostos, né, isenção de TBI, de ISS, para que no somatório a gente consiga produzir melhores unidades com um mais baixo preço de construção. Apesar desse alto volume de contratações que o vereador já apontou, existe alguma limitação de contratações para São José? Por exemplo, porque esse programa é um programa em parceria entre o governo federal e o governo do estado, que estimulou um número de construções para todo o estado. Nós já temos aí pelo menos mais de 7 mil unidades em andamento. Há um limite ou não? Na verdade, quando o governo federal ele lançou a sua meta de construção de 1 milhão de moradias, lá no primeiro programa Minha Casa Minha Vida, depois mais 1 milhão de moradias, ele divide essa cota de produção com o déficit habitacional dos municípios e fez isso de forma proporcional, né, sabendo que não havia recursos suficientes para reduzir 100% do déficit habitacional. E aí o Ministério das Cidades, o governo federal, na verdade, através do Ministério das Cidades, de quando em vez, até por solicitação dos municípios, ele faz um ajuste nessa necessidade de produção, verificando a quantidade de unidades que já foram produzidas, os recursos suficientes, e aí a prefeitura aqui de São José dos Campos já solicitou e tem solicitado aí o aumento dessa cota estabelecida para o município. Já se falou em 11 mil unidades. É esse o número, Miguel? Olha, nós estamos trabalhando esse ano com mais umas 3 mil unidades. Já contratamos 5.148 unidades. Eu queria só acrescentar que nós temos um limitador por conta da Casa Paulista. Porque no que pese do governo federal, a gente tem um limite bem maior. Casa Paulista, que é do governo do estado, nós tivemos, por parte do governador, um limite de apenas 7 mil unidades, que seriam 5 mil destinadas às famílias que estão na nossa fila de espera e 2 mil unidades que eram destinadas às famílias do Pinheirinho. Então esse limitador faz com que São José dificilmente ultrapasse, a não ser que a gente consiga
um suplemento nesse limite de Casa Paulista, porque aqui em São José, se for só Minha Casa Minha Vida, R$76 mil, dificilmente, pelo custo da terra, dificilmente a gente vai conseguir produzir habitação. Mas eu acredito que o bom senso vai imperar e a gente vai conseguir ampliar esse valor junto ao governo do Estado. Entendi. Vereador, como é que o senhor avalia essas novas solicitações ao governo do Estado? A Câmara pode aí intervir também, reforçar essa solicitação para garantir aí um aporte maior do governo estadual e até ampliar o número de moradias na cidade? Como já foi dito, né? Eu acho que se tratando de moradia popular, tudo que for possível, né, a Câmara fazer, nós faremos, né, com certeza, porque é de interesse da cidade, é de interesse da população, e volto a dizer mais uma vez, nós somos cobrados todos os dias, então só quem realmente paga aluguel sabe da dificuldade que é as pessoas poderem conseguir aí no dia a dia no seu dia a dia, com o seu ganho, né, pagar o aluguel e sabendo que esse programa, ele entrando, ele vai poder realmente ter sua casa e pagar realmente uma parcela bem pequena. Então, o que for possível a Câmara fazer, com certeza ela fará. A primeira parceria assinada entre a Prefeitura e o Governo Federal para o Minha Casa Paulista vai resultar na entrega do primeiro conjunto em julho desse ano. Essa é a previsão. Na Zona Sul, e serão 528 unidades. É isso mesmo, Miguel? É isso. Esse condomínio foi assinado ano passado. A previsão de entrega junto à Caixa Econômica Federal está prevista entre julho e agosto desse ano. E eu acredito que esse número de 528 unidades, somada a 1.317 unidades do CDHU que nós contratamos no ano passado, já entregamos 186 e falta ainda quase 1.200 unidades para serem entregues até o final do ano, a gente fecha a nossa cota de 2014. Mas para 2015, com o volume contratado, eu diria que nós temos aproximadamente quase 4.000 unidades para ser entregues. 2015. Então, isso vai reduzir muito o nosso déficit habitacional. Uhum. Atualmente, existem pelo menos 5.000 famílias que vivem em áreas consideradas de risco. Desse total, 50% delas vivem em áreas de alto risco, topos de morro, margem de córregos e rios. De acordo com o governo, pelo menos 30% das moradias desses novos empreendimentos já nascem destinadas para a remoção dessas famílias. Eu gostaria que o vereador comentasse essa política adotada pela Prefeitura. Na verdade, Bia, antes de falar aí dos 30%, existe já também aí a questão não podemos deixar de falar da fiscalização da Prefeitura, né? Quando são pessoas que moram em área de risco, né? Tem todo o trâmite jurídico que tem que fazer. E a gente sabe que a pessoa faz a sua casinha, ela acaba sendo resistente quando tem que sair, quando realmente está correndo risco de vida, como já aconteceu aí, coisas tristes, questão do Rio Comprido, por exemplo, e morte de pessoas. Agora, com relação à quantidade de moradia, né, que vai ser feito nesse programa em São José, que os 30%, se você for fazer a conta, vai praticamente atender toda a demanda, 100% da demanda de quem mora em área de alto risco. Então, sem dúvida, durante esses 3 anos, saindo toda essa moradia, nós não vamos ter mais em São José pessoas que moram em área de risco. Isso é muito importante, porque além de não ter mais pessoas que vão morar em área de risco, vão sobrar mais unidades para aquelas outras pessoas. Então, por isso que é importante demais esse programa e essa agilidade nesse processo. Eu queria complementar, dizer que a cidade hoje, em São José dos Campos, nós temos uma lei que disciplina, né, o nosso programa habitacional, que é o decreto 13.572, de 1º de junho de 2009. Esse decreto ele é claro, porque tem 3 quesitos na seleção que vem do governo federal, é exigência do governo federal, e 3 quesitos que nós analisamos são do governo municipal. Do governo federal, parte do princípio que a prioridade é a área de risco, pessoas com deficiência e famílias chefiadas por mulheres. Nós colocamos, através do nosso Conselho de Habitação, mais 3 quesitos, que é a renda per capita, quer dizer, quanto menos se ganha, mais chance tem de ser classificada. Nós temos ali as famílias que têm menores de 12 anos, né, uma certa quantidade. Quanto mais filhos menores, mais chance as famílias têm. E o tempo de residência em São José dos Campos, até para ser justo, porque nós temos muitas famílias, mais de 10 anos
no programa habitacional sem ter conseguido a sua moradia. Então, com esse programa, eu tenho certeza que nós estamos fazendo justiça na hora da seleção do programa habitacional. Ok, obrigada. Nós faremos um breve intervalo e voltamos em seguida para ouvir a opinião da população sobre moradia popular. Não saia daí.